Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente do usual, sem brincadeiras. Vamos falar um pouquinho mais sério com vocês hoje. Como todos vocês já sabem, aconteceu um acidente gravíssimo, uma tragédia gravíssima no Ninho do Urubu, no CT do Flamengo, onde 13 pessoas, ocorreram 13 vítimas, 10 mortos e 3 feridos. Dentre essas pessoas eram atletas da categoria de base do Flamengo. O futebol brasileiro sofreu uma grande perda hoje bom, aí vocês devem estar me perguntando, nossa, por que você está com a camisa do Flamengo? Por que luta o Flamengo? Enfim, minha primeira opinião baseada nisso, que é lógico, aconteceu no Flamengo, é uma grande perda, e eu acho que a gente tem que colocar muito mais ênfase às famílias, às pessoas que estão feridas, as 3 crianças que estão feridas no hospital ainda, uma delas em estado muito grave, com 30% do seu corpo queimado, né? Então, dar forças às famílias, sim, que perderam seus entes queridos, e cada criança, cada menino que estava ali teve o seu sonho interrompido, infelizmente, e isso por si só é uma grande tragédia, né? É complicado até como uma forma de linguagem, né? As pessoas falam força Flamengo, mas se formos parar para analisar, e vamos conversar isso hoje, o que o Flamengo e como que o Flamengo é responsável por tudo isso que está acontecendo. Fica um alerta a todos os clubes e um alerta a muitos casos onde crianças, adolescentes vão tentar construir um sonho jogando futebol, e não só no Flamengo, que tem uma estrutura grande, ou deveria ter uma estrutura grande, mas muitas crianças e adolescentes sofrem em clubes onde às vezes a molecada não tem nem onde comer, onde dormir, vivem em estruturas com rato, barata. Por que eu falo isso? Porque isso é uma realidade muito comum do futebol brasileiro. Isso acontece sim, eu presenciei, eu vi isso, e infelizmente, ou por sei lá, o charlatanismo de empresários, ou realmente porque a realidade do nosso futebol brasileiro não é essa Disneylândia que nós estamos acostumados, né? Voltando ao CT do Flamengo, a estrutura que o Flamengo detinha eram containers, né? Eram containers que, entre aspas, estavam provisórios lá, até algumas partes de alguns jogadores profissionais iam descansar lá, enfim. Como não havia rotas de fuga, né, para as crianças e para as pessoas que estavam ali naqueles containers, em caso de incêndio, em caso de algum acidente, enfim, o que é evidente é que aqueles containers não deveriam estar ali, deveriam ter em outros tipos de instalações. Se tem o bendito container, que ele seja devidamente vistoriado pelos bombeiros, né? Coisa que não aconteceu ainda, né? Eles não tinham um alvará ainda para funcionar, e eles estavam funcionando mesmo assim, né? Ocorreu uma chuva muito forte também, e pode ter sido uma outra causa, né? Uma chuva, uma tempestade. E lógico, algum lugar com uma estrutura que não é muito legal pode ter acontecido alguma coisa nessa tempestade, né? E ter acarretado esse curto-circuito no ar-condicionado. O que ocorreu nesse desastre é que um dos aparelhos do ar-condicionado sofreu um curto-circuito e todo o local foi incendiado, né? Também, principalmente, as primeiras crianças, os primeiros meninos que conseguiram sair foi desse primeiro quarto. E infelizmente a galera que estava nos outros containers, né, mais fundos, não conseguiram escapar com vida. Há também indícios que nesses containers existia uma substância chamada poliuterano, e essa substância é altamente inflamável, né, isso dentro de um alojamento para crianças. E essa substância, o poliuterano, também existia na Boate Kiss. Vocês lembram da Boate Kiss, da grande tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Uma outra coisa gravíssima que também está sendo apurado, os alvarás de funcionamento para aquele CT estar recebendo essas crianças, né? O que se diz e o que já está evidenciado que o Flamengo não tinha o alvará para tais medidas, né? Existe até uma cronologia dos desdobramentos do que aconteceu. Em setembro de 2017, o Flamengo pediu, segundo a prefeitura, o alvará de funcionamento para o centro de treinamento, mas sem o certificado de aprovação dos bombeiros. Dia 16 de outubro de 2017, a prefeitura multou o clube por manter o Ninho do Urubu funcionando sem alvará.
Em 20 de outubro de 2017, a Prefeitura emitiu um edital de interdição do CT. De lá para cá, 31 multas. Em abril de 2018, o Flamengo apresentou um projeto para fazer uma nova construção no terreno. Segundo a Prefeitura, o local que pegou fogo constava nesse projeto como um estacionamento, não como alojamento. E nunca nenhum pedido foi feito para construções de dormitórios ali. Novembro de 2018, os bombeiros fizeram a mais recente vistoria no CT e mais uma vez não emitiram um certificado de aprovação, porque ainda haviam pendências em relação ao projeto de segurança. Em nota, a corporação disse que não interditou o centro porque não constatou riscos que justificassem legalmente a interdição imediata. Em 12 de dezembro de 2018, a Prefeitura aplicou a mais recente multa ao Flamengo por descumprir essa ordem de interdição. Ou seja, muitos meios de comunicação estão fazendo um discurso meio isentão, né? Então espero que isso seja apurado e para ver os culpados, enfim. Primeiramente, o acidente já aconteceu e espero que o Flamengo sim se responsabilize para pelo menos pagar uma indenização. Lógico que isso não vai voltar à vida de ninguém, mas que pelo menos ajude essas famílias que perderam seus entes queridos da melhor forma possível. E principalmente as 3 crianças que estão lá hospitalizadas. Espero que o Flamengo esteja tendo a maior atenção possível para eles. Mas um fato que é muito preocupante e que vai se desenrolar nesse apuramento é as condições que vivem, que estavam essas crianças, né, nesses containers, né. Lógico que existem até redes de restaurantes em outros lugares que existem os containers, enfim, mas sem a apuração do Corpo de Bombeiros e sem a devida vistoria, não daria para estar funcionando isso. Um alerta que eu quero dizer a todos vocês é como que um clube grande como o Flamengo, que gasta milhões e milhões e milhões de reais comprando jogadores, pagando o salário de jogadores, não consegue investir um dinheiro para fazer uma construção de um CT, um centro de treinamento decente para as crianças, para as categorias de base, né? O que ao meu ver é uma burrice tremenda. Porque a categoria de base são as joias que estão sendo lapidadas para o clube ganhar mais dinheiro, cara. É dessas crianças que o clube vai ter uma renda no futuro. E em contrapartida, não paga uma dinheirama em jogador furado, né? Exemplos bons de CTs é o de São Paulo, que existe realmente um complexo enorme nas categorias de base. E agora, esse é o alerta para vocês. O mundo do futebol não é uma Disneylândia, quando vocês pensam. E esse caso vai ser apurado ainda mais a fundo e vai evidenciar muito mais coisas ao Flamengo. E eu espero que essa perda irreparável para o futebol brasileiro, essa perda irreparável para as famílias, sirva de alerta. Inclusive um outro clube que eu não vou citar, mas um outro clube já está pedindo um alvará rapidamente depois dessa tragédia. Pediu o alvará, já está chamando para fazer o Corpo de Bombeiros para dar devida atenção ao CT. Eu acho que não deveria ter esperado acontecer um acidente para chamar o Corpo de Bombeiros para tentar arrumar tudo, para tentar deixar tudo documentadinho, tudo bonitinho. Mas, enfim, é um absurdo, principalmente se tratando de crianças, adolescentes, interrompendo o sonho deles. E, enfim, que são erros irreparáveis que provavelmente, enfim, não tenho nem o que dizer a respeito disso, né? O brasileiro tem essa mania, não é uma mania de brasileiro, mas um clube que, entre aspas, não dá atenção e economiza na melhoria de um CT de categoria de base, onde ficam crianças, onde ficam sonhos ali dentro. Bom, enfim, isso é lamentável. Então, ore para essas famílias e olhe para essas crianças que perderam a vida de um modo tão trágico disso, e que os culpados sejam punidos, entendeu? Luto às famílias, e que o Flamengo, por favor, Flamengo, tente tomar as devidas providências aí para acalentar o sofrimento dessas famílias. Pode até me chamar de insensível por causa dessa crítica, mas eu acho que as pessoas têm que ficar alertas a respeito disso e não fechar os olhos e não passar pano. Que até em Brumadinho, né? Todo mundo vai esquecer de Brumadinho,
sobre as pessoas que ficaram soterradas ali por negligência, talvez, né? Essa é uma situação muito grave e que não só de mensagens bonitinhas que deveria viver esse tipo de comunicação a vocês, né? Então não é só o luto e força Flamengo que, enfim, eu deveria falar aqui para vocês. Eu sou indignado, sim, e que espero muito que seja tomado as devidas providências, aí principalmente, bom, lógico, pelo Flamengo, e que tudo ocorra da melhor forma possível.